Você acha que desenhos infantis são feitos para serem inofensivos? Pense de novo, existe um desenho da Nickelodeon que foi tão sombrio, mas tão sombrio que teve um episódio inteiro sobre roubo de órgãos de crianças na escola. Sim, isso é bizarro, né? Sim, você ouviu isso direito. Hoje vamos mergulhar fundo no universo bizarro e caótico de Invasor Sim. E eu afirmo, esse desenho nunca deveria ter ido ao ar na Nickelodeon. É bem bizarro como um criador de história em quadrinhos sobre um maníaco homicida conseguiu fazer um programa infantil, as cenas inacreditáveis que ele teve que lutar para manter, e também tem uma verdade chocante sobre o cancelamento desse desenho, que quando você descobrir, assim como os fãs, você vai ficar muito revoltado. Essa história é muito mais maluca do que qualquer plano do Sim. Mas como eu falo sempre, como seria meu amigo Jack, vamos por parte. Para entender Invasor Sim, primeiro você precisa entender e conhecer a mente por trás de tudo. Um amigo chamado John Vasquez. No vídeo vou chamar ele só de Vasquez. Antes de sonhar em animar um alienígena verde para a televisão, Vasquez ele já era uma figura cult no mundo dos quadrinhos independentes nos anos 90. E esse trabalho não era exatamente feito para as crianças. Sua obra principal, Johnny the Homicida Maniac, ou Johnny, o maníaco homicida, era exatamente o que o nome sugere. Era simplesmente uma história em quadrinho preto e branco, super estilizada, com traços pontudos geométricos, sobre o cara. Ele era compelido por forças misteriosas a assassinar brutalmente qualquer um que o irritasse. Ele usava o sangue das vítimas para pintar uma parede em sua casa, porque ele acreditava que isso impediria o monstro de escapar. Era sombrio, violento, uma crítica ácida a uma sociedade que Vasquez via como medíocre e consumista. Mas a conexão mais direta com Invasor Sim veio o spin-off de Johnny, uma minissérie de 4 edições chamado Sketch. E esse Sketch era um garotinho chamado Todd, que vivia em um estado de terror constante. Seus pais o odiavam abertamente, e o pai dele culpava por ter arruinado sua vida, e a mãe era viciada em pílulas, se é que você me entende, né? E ela com isso mal lembrava que existia. E o garoto era atormentado por tudo, abduções alienígenas, zumbis e até mesmo seus vizinhos, que era o próprio dono, o maníaco homicida. E era um universo de horror normalizado onde uma criança vivia cercada pela bizarrice. Ninguém parecia se importar. Foi semeando um mundo para o Invasor Sim. Então, como essa mente que criava histórias sobre degolação e terror infantil foi parar na Nickelodeon? Bizarro que a Nickelodeon sempre tem umas histórias bem malucas, né? No final dos anos 90, a Nick estava desesperada para criar algo descolado e usado para um público mais velho, entre 11 a 15 anos, para competir com o sucesso do Cartoon Network. Uma produtora da Nick, chamada Mary Haygood, encontrou os quadrinhos do Vasquez. Impressionada com seu estilo de arte único, ligou para ele. O bizarro dessa história é que nessa época o Vasquez ele tinha em torno de 22 anos, ele não tinha nenhuma experiência com animação, e mesmo assim ele foi convidado para fazer esse desenho. Sabendo que suas obras existentes eram impossíveis de adaptar para as crianças, Vasquez decidiu criar algo novo. Em uma única noite sem dormir, deitado na cama, ele concebeu toda a premissa de Invasor Sim. Ele misturou tudo o que amava na infância: robôs, monstros alienígenas, filmes de terror e ficção científica. A ideia foi um sucesso quase instantâneo com os executivos. Mas para Vasquez, que estava acostumado a trabalhar sozinho em seus quadrinhos, a transição para um estúdio com centenas de pessoas foi, em suas palavras, hell, se é que você me entende. Ele descreveu a experiência como uma miséria absoluta, sentindo um arrepio horrível na espinha. Toda vez que entrava no estúdio, ele estava criando o que chamam de bebê imortal. Mas mal ele sabia que o processo para dar luz a essa criatura dentro da máquina corporativa seria uma grande batalha constante. O visual de Invasor Sim é uma das coisas mais marcantes e únicas da história da animação. É uma tradução direta do estilo de Vasquez dos quadrinhos para a tela. O mundo é sujo, cheio de ângulos agudos, contornos pretos e grossos, e personagens com cabeças enormes e corpos esqueléticos. A intenção era criar um universo que parecesse desconfortável e hostil, um reflexo visual do humor sombrio da série. O Vasquez disse que amava as coisas que pareciam imundas, como a arte suja, que sugeria que os personagens nunca se recuperavam totalmente dos seus traumas. Esse estilo era tão diferenciado e único que foi um pesadelo para a equipe de animação. O diretor Steve Hess admitiu que foi o estilo mais difícil com que ele já trabalhou. A paleta de cores também era intencional. O Império Irk e a tecnologia dos Sim são dominados por roxo, verdes e vermelhos sangrentos, enquanto a Terra tinha tons mais marrons, cinza e laranja, cores que reforçam a ideia de um planeta poluído e decadente, tanto no sentido espiritual e ambiental. Além disso, a série foi pioneira no uso de CGI misturado com animação 2D tradicional. Embora isso tenha criado sequências de ações espetaculares, como a nave do Sim e as transformações da sua base,
A tecnologia do início dos anos 2000 às vezes parecia datada. O sofá 3D da cama dos Zen é um exemplo clássico de como o CGI ficou datado ao longo do tempo. Você percebia isso porque o sofá ele se destacava com o ambiente que era desenhado à mão, ficava uma coisa bem estranha. De certa forma, isso foi genial porque essa estranheza visual só aumenta a sensação de que a tecnologia do Zen era uma coisa bem bizarra, fora da realidade. E para completar, a trilha sonora industrial eletrônica do Kevin dava um tom caótico e ameaçador, uma coisa bem diferenciada. E com isso, o Zen conseguiu se destacar a qualquer outro desenho da época. Mas assim como o caso de Ren Stimpy, o desafio não era animar esse mundo bizarro, era lutar para que ele pudesse existir. A equipe criativa viveu em pé de guerra com a censura da Nickelodeon. Curiosamente, Vasquez disse que a censura raramente era sobre a violência gráfica. Eles conseguiriam aprovar cenas como os olhos de uma criança sendo, se é que você me entende, tirada, mostrando apenas pela sombra na parede. Ele falou que a verdadeira batalha era sobre o tom, o tipo de humor que tinha no desenho. Por exemplo, no episódio Meu Melhor Amigo, o personagem chamado Kef deveria explodir. A Nickelodeon insistiu que ele precisava sobreviver, e a solução da equipe foi adicionar uma fala fora de tela dizendo que ele estava bem, perguntando se alguém queria Waffles. O Vasquez admitiu que ele fez isso a contragosto mesmo. Essas mudanças forçadas muitas vezes acabavam tornando a cena ainda mais engraçada. Mesmo ainda ele conseguindo alinhar isso com o espírito caótico do desenho, o processo era muito exaustivo. Eventos do mundo real também complicaram as coisas. Após o 11 de setembro, a rede ficou com medo generalizado de exibir qualquer coisa que pudesse ser considerado de mau gosto. É uma cena no episódio de Porta em Porta que mostrava prédios explodindo teve que ser editada. De modo mais geral, a premissa de um terrorista estrangeiro vivendo secretamente entre a população e planejando destruir a massa tornou-se desconfortável para o canal. Com isso, a Nick começou a mudar o horário de exibição do programa sem nenhum tipo de aviso. Mas por baixo de toda essa gritaria e caos, invasãozinha na site era incrivelmente inteligente. O Império Irk, por exemplo, é uma crítica genial às estruturas de poder. Toda essa hierarquia social dos Irks é baseada em uma única métrica absurda, a altura. Os líderes, os altíssimos, são simplesmente os dois Irks mais altos e governam motivados pelo tédio e pelo amor por lanches. A missão secreta do Zen para conquistar a Terra é na verdade um exílio. Os Altíssimos o enviaram para um planeta que eles nem acreditavam que existiam. Eles só queriam se livrar do coitado, porque ele quase destruiu o mundo deles na primeira invasão. A total ignorância do Zen sobre isso é como o Vasquez falou em uma entrevista, né? Isso é sua única força. E a Terra, por sua vez, é uma crítica brutal ao consumismo e às falhas das instituições. Os humanos são retratados como estúpidos e movidos ao ponto de terem morte cerebral, facilmente manipulados por qualquer coisa. Representando isso bem feito, né? Marcas grotescas como McMatch e Pizza Hug School, que é escola em inglês, né? É uma instituição decadente, parecida com a prisão onde a professora demoníaca, a senhora Biteres, ensina lições de desespero. E o desenho subverte completamente essa ideia de herói e vilão. Que era para ser o suposto herói, o Jib, ele é um cara socialmente paranoico, com a única obsessão de expor em si, motivado tanto por sua necessidade desesperada de validação, quanto por qualquer preocupação com a humanidade. Na verdade, ele despede seus companheiros humanos inferiores e fedorentos. Você vê que é tão bizarro que ele despreza os seres humanos ao nível do Zen, que é um alienígena. Muitas vezes nós somos condicionados, a audiência, a se posicionar para torcer pelo vilão Zen, cujo único objetivo é escravizar e destruir a raça humana. E essa dinâmica revela uma verdade mais profunda. O Zen e o Deep são dois lados da mesma moeda. Ambos são intelectualmente brilhantes, mas marginalizados por suas respectivas sociedades. E mais importante, né? Ambos buscam desesperadamente a aprovação de figuras paternas negligentes. Os Altíssimos para o Zen e o Professor Membrana para o Deep. Quando a gente era criança, a gente pensava que essa rivalidade era a simples luta do bem contra o mal. Mas na verdade, o desenho esconde uma trama psicológica compartilhada de duas mentes alienadas lutando por um pico de reconhecimento. O episódio captura todo esse espírito caótico desse desenho animado como um episódio chamado Colheita Sombria. A trama desse desenho é puro terror e bizarrice. Para enganar a enfermeira da escola, Zen começa a roubar os órgãos dos seus colegas e substituir com objetos aleatórios, como aspiradores de pó, uma caixa de música, qualquer coisa ele transformava. Esse episódio usa várias metáforas de filme de terror, como perseguições tensas e o horror corporal visceral. Mas a bizarrice mais chocante fica pro final. Ao
contrário da maioria dos episódios, Zin vence. Ele engana a enfermeira e a cena final mostra que as crianças, incluindo Deep, ficaram permanentemente mutiladas. Isso é bizarro. Deep agora mute como a vaca, porque o Zin substituiu seus pulmões. Esse episódio foi tão bizarro que se tornou exemplo máximo de como a série empurrou os limites do que era aceitável na TV infantil. E frequentemente, né, claro que é incorreto falar isso, esses momentos bizarros, esses episódios é citado como motivo desse cancelamento. E agora vamos citar uma coisa bem estranha, o tal do cancelamento, né? Vamos aos fatos. Por anos, a lenda mais famosa foi a do Gir Sangrento. A teoria diz que a Nick descobriu imagens subliminares de uma versão que tem um robô Gir, é inserido em vários episódios, um negócio bem maluco. Você sabe como funciona a creepypasta, né? Comente aí uma que você acha que é verdade, mas na verdade é mentira, que eu vou desvendar no próximo vídeo. Muitos até hoje acham que a série foi cancelada por isso. E essa teoria tá meio certa, né? A verdade é que essas imagens são reais, elas foram inseridas secretamente por um animador chamado Chris Graham, mas ele fez tudo isso sem o Vasque saber. No entanto, elas não tiveram nada a ver com o cancelamento da série. Essas coisas só foram notadas pela Nick bem lá pelo final, quando a série já tinha sido cancelada há muito tempo. A verdadeira razão foi uma coisa que chamam de tempestade perfeita, é uma coisa que as pessoas falam no meio dos negócios. Primeiro, o erro de programação. A Nick queria um programa para adolescentes, mas acabou exibindo Zin entre desenhos para crianças pequenas, como Padrinhos Mágicos e Rock Power. Isso resultou em uma coisa chamada classificação ruim, né? Porque o público-alvo principal da emissora eram crianças de 2 a 11 anos. E Invasor Zin originalmente foi feito para adolescentes, então ficar Padrinho Mágico e logo depois Invasor Zin ficou um negócio meio estranho. E segundo, né, o que eu acho que mais foi pesando ao longo do tempo foi o custo. Invasor Zin era um dos programas mais caros que a Nickelodeon produzia naquela época. Devido à sua arte complexa com o uso do CGI, os baixos índices de audiência com o público infantil não justificaram o alto custo, né? E terceiro, né, o golpe final veio com o ataque do 11 de setembro, causando uma queda na economia, o que levou à queda nas ações da Viacom, a empresa mãe da Nickelodeon. E isso gerou uma ordem de cima, né? Eles falaram: corta custos, orçamento de todas as nossas propriedades, vamos economizar o máximo que nós pudermos. E esse era o cenário perfeito para uma série cara, um desenho como Invasor Zin ser cancelado. Desenho caro, com baixa audiência no público errado, que também causava atrito criativo com os caras da gravatinha, era o alvo perfeito. Como diziam os grandes filósofos, essa era a brecha que o sistema queria. O cancelamento, no entanto, não foi o fim, foi o começo de uma lenda. Depois de todo esse acontecimento, Invasor Zin explodiu como um fenômeno cult. Vendas de DVD foram altíssimas, a série foi abraçada pelas culturas subgóticas emos do início dos anos 2000. Uma loja chamada Hot Topic se tornou o principal ponto de venda de produtos da série. E o robozinho chamado G, ele virou um sinônimo da cultura. Esse robô arrombadinho ficou tão famoso que ele vendeu pelúcia, ele vendeu camisa, ele vendeu chaveiro, ele vendeu muita coisa. A fandom amava esse robozinho. O amor que tinha pela essa série era tão gigantesca que os próprios fãs dedicaram a própria convenção chamada Invardecon. A Netflix, como não é besta, né, nos anos de 2019, ela lançou um filme chamado Invasor Zin e o Florps. Eu ainda não assisti o filme, mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo ou assistir em live com vocês. Comentem que eu faço, dê muito like nesse vídeo, eu vou saber o que vocês querem. Sobre o filme, a crítica aclamou o filme como um retorno fiel e fantástico, citando que ele não foi um filme apenas com a dose de nostalgia, ele serviu como uma conclusão temática que a série nunca teve. Mas é basicamente assim, a trama começa com Zin descobrindo que sua missão é uma mentira e que os Altíssimos nunca viriam à Terra. Isso leva até uma crise de confiança pela primeira vez na sua vida. Eu não sei vocês, mas eu já gostei dessa premissa porque trouxe à tona o subtexto da série original. Trouxe à tona a busca desesperada que Zin e Deep têm por validações de suas figuras paternas. Com esse desfecho emocionante, isso prova que a trama ressoa até no filme depois de anos, provando que a espera dos fãs valeram a pena. No final de tudo, Invasor Zin foi um raio que caiu no lugar errado, na hora errada. Era sombrio demais, inteligente demais e estranho demais para a Nickelodeon dos anos 2000. Talvez se Invasor Zin fosse feito hoje, todo mundo amaria como ele merece ser amado. Mas seu fracasso comercial garantiu sua imortalidade, tornando ele um símbolo de rebelião e não conformidade, uma obra de arte que provou que o grotesco, o bizarro e o assustador também pode ser belo. E de certa forma, né, o plano do Zin deu certo, finalmente ele conseguiu dominar o mundo, ou pelo menos um pedaço muito barulhento e leal dele, né? Então esse foi o vídeo aí, se vocês gostam de coisas, criadores muito ruins, eu vou deixar uma playlist muito boa aí. E o último
último vídeo tá muito bom sobre criadores nojentos. Se você gosta desse tipo de vídeo, dá um like, comenta pra mim saber, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aí um episódio de invasorzinho que você mais gosta. Tchau e fui!